perspectiva do Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... No espírito original da fundação da Companhia de Jesus encontrava-se a conversão do gentio, ou também a conversão dos infiéis, ou seja, o gentio, aqueles que praticavam religiões não monoteístas, e os infiéis era exclusivamente dedicado aos muçulmanos. Portanto, o primeiro projeto da Companhia de Jesus era converter os turcos otomanos que dominavam aquilo que é hoje a Turquia e uma boa parte do Mediterrâneo Oriental, onde está situada a Bulgária, a Grécia, a Albânia, etc., dominavam todo esse território, chegaram às portas de Viena em 1527. E a fundação da Companhia de Jesus é de 1536, portanto é pouco depois, e está muito ligado a essa questão, e o ideal fundador da Companhia de Jesus era o de converter os infiéis, em primeiro lugar, e os gentios. Ou seja, converter os maometanos, os muçulmanos, ao cristianismo, ao catolicismo, porque já existia a divisão entre católicos, em 1536, a divisão entre católicos, luteranos e calvinistas, e também, secundariamente, se dedicar aos gentios, ou seja, àqueles que professavam outras religiões, fossem hindus, hinduístas, taoístas, populações africanas ou populações ameríndias. O próprio Inácio de Loyola e alguns dos companheiros, foram apenas 6 os fundadores da Companhia de Jesus, estiveram vários meses em Veneza a tentar penetrar no Império Otomano para desenvolver a sua missão. E quando chegaram à conclusão, pela prática, de que era impossível sequer entrar nos domínios muçulmanos, regressaram a Roma e começaram a refletir para onde canalizar o seu projeto de redenção da humanidade. E aí surgiu como alternativa a conversão dos gentios. E como os primeiros fundadores da Companhia de Jesus eram todos dotados de alta caravana intelectual, todos tinham sido alunos da Sorbonne e a maioria tinha frequentado o Colégio de Santa Bárbara de Paris, dirigido pelo Dr. Diogo de Gouveia, era um colégio português em Paris, junto da Sorbonne, e aliás o Dr. Diogo de Gouveia foi reitor da Sorbonne durante um período. Foi aí que se conheceram Inácio de Loyola, Francisco Xavier, e também o primeiro membro da Companhia de Jesus, o padre Francisco Rodrigues. Portanto, foi nesse colégio que eles se conheceram, que desenvolveram o seu projeto, e depois do regresso a Roma, falhada a tentativa de converter os infiéis que nem sequer permitiam a sua entrada no território, e ainda hoje os maometanos que mudam de religião em determinados países muçulmanos ou islâmicos são punidos com a pena de morte, com a lapidação, porque se trata de renegar a fé original. Por conseguinte, transferiram o seu projeto de evangelização, e eles eram meia dúzia no início, para as populações africanas, asiáticas e americanas. E a questão da educação surge um pouco depois, pelo facto de o Escola
fundador da Companhia de Jesus, ser detentor de um elevadíssimo nível intelectual que o distinguia da generalidade das ordens religiosas existentes. E foi contra a vontade do fundador, Inácio de Loyola, que a Companhia de Jesus acabou por se envolver no ensino. O seu projeto inicial era missionação, conversão de almas, conquista de almas, fosse primeiro de infiéis, depois de gentios, para a salvação, aumentar a vinha do Senhor, na perspectiva católica que se viria a consolidar no Concílio de Trento, e só a pressão das elites católicas italianas, espanholas, portuguesas e francesas é que fizeram com que a Companhia de Jesus e, sobretudo, o seu fundador aceitasse, a muito custo, que a Companhia também se dedicasse ao ensino. Por conseguinte, o ensino não fazia parte dos planos iniciais da Companhia de Jesus e foi um pouco por as populações, as elites nobres e burguesas terem verificado que esses mestres eram de elevadíssima qualidade, que gerou um movimento espontâneo nas sociedades italiana, espanhola, portuguesa, um pouco menos em França, de chamar alguns desses grandes mestres para fundar colégios. E, por conseguinte, é um pouco decorrente dos condicionalismos históricos que a Companhia de Jesus se aceitou dedicar-se ao ensino. Medeiam várias décadas entre a fundação da Companhia e o seu espírito inicial e a partir de 1540, uma enorme proliferação de colégios jesuítas por todo o mundo. Católico, naturalmente. Muitos dos colégios surgiram de iniciativas particulares, de cidades que se organizavam e chamavam os jesuítas, que eram, no contexto da Reforma Católica, os mais prestigiados da época, quer do ponto de vista da preparação intelectual, quer do ponto de vista da austeridade moral, que era uma questão que foi uma das questões que esteve na base da cisão do cristianismo, que foi a crítica acerada dos luteranos à dissolução dos costumes que vigorava em Roma, no papado. Como sabemos, Alexandre VI Borgia deu um grande contributo nesse sentido, e ao Fausto, que rodeava a Igreja, o papado e o governo da Igreja Católica em Roma, e a pobreza em que viviam muitos milhões de católicos camponeses, sobretudo em toda a Europa. Portanto, o contraponto à austeridade luterana e calvinista que surgiu entre 1517 e 1540, eram os jesuítas. A Companhia de Jesus foi, por excelência, a congregação religiosa que, do ponto de vista do comportamento moral, da defesa dos valores, da renovação dos métodos pedagógicos, esteve na vanguarda da luta do catolicismo contra o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, e, por conseguinte, só aceitavam membros de elevado estatuto intelectual, eram extremamente rigorosos na seleção dos membros que ingressavam na Companhia de Jesus, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista intelectual. O primeiro jesuíta que esfiou a primeira delegação que desembarcou no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega, era licenciado por Salamanca e por Coimbra. Portanto, era um académico. E também alguns dos seus companheiros, como o padre Luís da Grã ou também o padre Azpilicueta Navarro. Portanto, eram extremamente rigorosos. O padre José de Anchieta, mais tarde, foi ainda como noviço para
frequentou os estudos preparatórios em Coimbra e foi como noviço para a BI, e foi aí que obteve o seu grau académico e também que foi ordenado sacerdote. Portanto, há um grande rigor do ponto de vista da austeridade, do comportamento moral, das inovações pedagógicas que os jesuítas introduzem em todo o mundo, que vão atrair as elites e que vão levar a que por toda a Europa Católica surjam colégios, desde o Colégio de Jesus em Roma ao primeiro colégio que foi fundado em Coimbra, pelo padre Simão Rodrigues, que foi um dos 7 fundadores da Companhia de Jesus, fundou o Colégio de Coimbra da Companhia de Jesus, e depois o Colégio de Lisboa, e assim sucessivamente os colégios em todo o Império Português, de Goa, Macau, chegando a Nagasaki, no Japão, um colégio fundado pelos jesuítas portugueses, até à rede de colégios que foi criada no Brasil. O primeiro em 1549, em Salvador, depois gradualmente colégios em São Vicente de Santos, depois em São Paulo, também no Espírito Santo, em Ilhéus, em Olinda, depois para o norte, em São Luís do Maranhão e em Belém do Pará, e depois para o sul, incluindo o atual Uruguai. A Colónia do Sacramento teve um colégio de jesuítas portugueses, uma vez que a Colónia do Sacramento integrou a coroa portuguesa de 1680 a 1777. Por conseguinte, há uma rede mundial de colégios com tipografias próprias, que editavam obras bilingue, português-japonês, português língua geral do Brasil, português Nhangatu, língua da Amazónia, português Maratha, uma língua da Índia, e assim sucessivamente. Ou português Cariri, dicionários, gramáticas e catecismos. Portanto, uma função pedagógica e didática extremamente importante, que se traduziu na publicação dos mais antigos dicionários, catecismos dicionários, catecismos e gramáticas em línguas entre o português e línguas americanas, asiáticas e africanas. O primeiro reino que enviou jesuítas para fora da Europa foi Portugal. E porque os jesuítas só entraram no Império Espanhol em 1566. Mas em 1532, já um jesuíta, o padre Francisco Xavier, foi enviado pelo rei de Portugal, Dom João III, para missionar na Índia. Depois foi enviado um outro jesuíta, porque eles eram em número extremamente reduzido na fase inicial. Depois foi enviado um outro para a África. E em 1549 foi enviado um grupo de 6, 4 padres e 2 irmãos, para o Brasil, na armada do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa. E, na fase inicial, o problema que se colocou e que foi extremamente interessante, consideramos hoje, foi a questão pragmática de como catequizar sem conhecer a língua, como confessar sem conhecer a língua, como ministrar os sacramentos sem conhecer a língua. E a primeira solução a que o padre Manuel da Nóbrega recorreu nos primeiros meses foi a de recorrer a intérpretes, nomeadamente o Caramuru, o célebre Diogo Álvares, em Salvador. Isso gerou um grande conflito com o primeiro bispo do Brasil, o Dom Pedro Fernandes de Sardinha, porque teologicamente a confissão trata-se de um ato que inclui apenas o padre confessor e o cristão que se vai confessar. E, neste caso,
havia um intermediário e, portanto, não era totalmente regular do ponto de vista canónico. Daí que o padre Nóbrega tenha de imediato alertado o Colégio de Coimbra, que nessa altura era o grande alfobre de missionários, para a necessidade de os padres terem um período de estágio e de ensinamento da língua local para poderem pregar, confessar, etc., sem a intervenção de terceiros. E logo nos primeiros anos da sua presença no Brasil, na década de 50, o padre Leonardo Duval, que atuou sobretudo em Santos, em São Vicente, em São Paulo de Piratininga e chegou até ao Paraguai, utilizou sobretudo o Guarani e o Tupi e o Guarani, como teve uma grande facilidade de aprendizagem da língua, escreveu o primeiro vocabulário português Tupi, português Guarani, e a partir daí, gradualmente, os padres línguas com mais aptidão para a aprendizagem das línguas indígenas ensinavam àqueles que chegavam ao Brasil a língua da terra, como então se chamava, para designar o Tupi-Guarani, e quando houve massa crítica suficiente, passaram a ser formados, quer no Colégio de Coimbra, quer em Lisboa, no Colégio de Santo Antão, nas línguas orientais. Nas línguas... Exatamente. Portanto, passámos a ter dois polos e depois, no final do século XVI, três grandes polos de ensino de línguas americanas, asiáticas e africanas. Coimbra, no Colégio de Coimbra, Lisboa, no Colégio de Santo Antão e, finalmente, no final do século XVI, com o cardeal Dom Henrique, a Universidade de Évora, que era uma universidade destinada aos jesuítas e onde eles desenvolviam as suas competências académicas e científicas e, designadamente, a aprendizagem das línguas dos povos em que iam trabalhar. A Companhia de Jesus percebeu muito cedo e mais cedo do que todas as outras ordens religiosas existentes na cristandade que a transmissão das experiências de evangelização nos mais diversos locais era um instrumento de formação extremamente importante. E não só optou pela inculturação, ou seja, pela adoção dos hábitos de muitos dos povos nos quais se integraram, designadamente na China ou no Japão, em que adotavam o vestuário dos shoguns, dos nobres japoneses, porque perceberam que se não adotassem essa política seriam desprestigiados e teriam menor capacidade de exercer influência em toda a sociedade. No Brasil não podiam fazer isso porque as populações ameríndias eram populações que normalmente adotavam a nudez e era o próprio corpo que servia de simbologia da importância social dos guerreiros consoante as marcas que eram inscritas no seu corpo, atestando o número de inimigos mortos em combate ou no terreiro da Taba. Agora, os jesuítas perceberam que era muito importante trocar informação e adotaram, ainda no tempo de Inácio de Loyola e por sua orientação, e é preciso não esquecer que Inácio de Loyola, na sua gênese, foi um militar e adotou estratégias de organização de tipo militar para a Companhia de Jesus. Ele intitulava-se a si próprio e aos seus companheiros como Soldados de Cristo. Aliás, há um livro muito curioso do professor Luís Baeta Neves que se intitula Os Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios, que é extremamente curioso porque põe em confronto duas culturas completamente antagónicas, a cultura da Reforma Católica Europeia com a cultura do hedonismo ameríndio.
mas perceberam que a transmissão de experiências era extremamente importante e adotaram um sistema absolutamente inovador, que era a obrigatoriedade de cada província redigir, pelo menos anualmente, daí as chamadas cartas ânuas, a síntese das atividades que tinha desenvolvido ao longo de um ano. Uma espécie de relatório de atividades. E esses relatórios eram enviados à sede da assistência, porque, por exemplo, os países que tinham impérios, como o caso de Portugal ou de Espanha, dispersos por vários continentes, não tinham apenas uma província. Tinha a província do Japão, tinha a vice-província da China, a província do Malabar, a província de Portugal, a província do Brasil, a vice-província do Maranhão, etc. Portanto, era um conglomerado de províncias e vice-províncias que estavam subordinados a um superior nacional, que era o assistente-geral desse império. Isso passava-se em Portugal, passou-se em Espanha, depois, mais tarde, em França e um pouco também na Alemanha. E era obrigatório enviar esse relatório, a carta anual, à sede da assistência e à sede da companhia em Roma. Essas cartas eram copiadas, enviadas aos restantes colégios e eram lidas na hora da refeição. E, por conseguinte, quando os noviços e os padres estavam a ingerir a sua refeição, estava simultaneamente um leitor a relatar as experiências que se passavam em Espanha, no México, no Peru, no Japão, na China, em Portugal, no Brasil, em Angola, em França, na parte católica da Alemanha. Portanto, esse sistema de vasos comunicantes, de transformação, de comunicação em rede, foi extremamente moderno e precursor, e nós hoje, quando utilizamos a rede, ou seja, a internet, não fazemos mais do que adotar o sistema, embora com outra tecnologia que os jesuítas adotaram no século XVI, de comunicar a quem estava no colégio de Coimbra o que se passava em Nagasaki, no Japão, ou em São Luís do Maranhão, ou na colónia do Sacramento, que hoje é o Uruguai, ou em outro local qualquer do mundo. Por conseguinte, estas cartas ânuas foram absolutamente fundamentais para conhecer a história da missionação e dos países em muitas partes do mundo. E é por isso que a Companhia de Jesus iniciou há largas décadas a publicação das respectivas monumentas missionárias relativa a cada um dos países. E existe naturalmente a do Brasil, a do Peru, a do Chile, a da Argentina e assim sucessivamente. Os jesuítas tiveram uma grande expansão no mundo católico, mas predominantemente nos dois reinos ibéricos, em Portugal e em Espanha. Em Bragança, no norte de Portugal, podia-se comprar seda japonesa, laca chinesa, cacau da Amazónia, podia-se adquirir pimenta da Índia, escravos de Angola, portanto, era uma verdadeira multinacional, mas não tinham mais poder do que o rei. Esse é um dos mitos dos séculos XVIII e do século XIX. Em caso algum, do ponto de vista global, ou seja, nunca, em momento algum, o vice-reino do México, o vice-reino do Peru, a audiência de Guayaquil, o vice-reino do Chile, o Estado do Brasil, o Estado do Maranhão e Grão-Pará, o Estado português da Índia ou qualquer outra parcela, os jesuítas tiveram a mínima possibilidade de afrontar o poder real, de um ponto de vista global. Agora,
em determinadas áreas muito localizadas, aí de facto que lhes foram concedidas pela coroa, pelas coroas, melhor dizendo, quer pela portuguesa, quer pela espanhola, eles conseguiram construir nos séculos XVII e XVIII redutos em que dificilmente penetravam as autoridades régias e as autoridades diocesanas. Isso é válido, por exemplo, para os 30 povos das missões que foram fundados na região que hoje abrange, que hoje está repartida pelo Brasil, pelo Paraguai e pela Argentina, ou então pelas muitas aldeias amazónicas em que a Companhia de Jesus exercia simultaneamente o poder espiritual e o poder temporal, ou seja, todas as funções que normalmente eram desempenhadas pelos oficiais régios. Mas os jesuítas não usurparam esse poder. Esse poder foi-lhes concedido através de cartas régias, quer dos reis espanhóis, quer dos reis portugueses. Por conseguinte, eles exerceram esse poder com a aquiescência, a aprovação das coroas ibéricas, porque essa questão só se colocou nas coroas ibéricas, porque a Alemanha não teve colónias, porque a França, as suas colónias eram absolutamente insignificantes e eram os grandes países católicos, porque a Itália não tinha colónias, nem sequer a Itália como unidade não existia, é uma criação do século XIX, estava repartida entre diversas unidades políticas e a Alemanha também, e tinha a zona norte que era luterana e a zona sul, a Baviera, que era católica. Por isso, nós encontramos muitos jesuítas de língua alemã que são originários da Baviera ou então do Império Austro-Húngaro. Por conseguinte, os jesuítas só exerceram um poder simultaneamente espiritual e temporal naquelas regiões que eram de fronteira no século XVII e no século XVIII. A Amazónia era a fronteira norte e a região do Prata era para a Espanha a fronteira norte da zona platina e para Portugal a fronteira sul da zona platina. E aí houve imensa fricção entre Portugal e Espanha, entre jesuítas portugueses e espanhóis, e houve simultaneamente, no século XVII, as incursões dos bandeirantes que afetaram o TAP, o Itatim e, portanto, todas as regiões do Mato Grosso, do Paraná, chegando até ao rio Uruguai. Por conseguinte, os jesuítas nunca, em nenhuma circunstância, tiveram mais poder do que o rei. Se colocar a questão de outra forma, ou seja, se disser que eles exerciam uma enorme influência sobre a corte, sim, mas de outro modo, a partir do final do século XVI, passaram os jesuítas a ser os confessores régios de Portugal, de Espanha e de França, até ao início da segunda metade do século XVIII. Eram jesuítas exclusivamente os confessores dos reis de Portugal, em primeiro lugar, depois de Espanha, depois de França. Por essa via, exerciam uma influência espiritual e temporal indireta, mas não tinham mais poder que o rei. A gênese dos colégios, e eu fiz um estudo comparativo desde a Itália até ao Brasil, passando pelo Japão, pela China, por tudo isso, nunca foi da iniciativa dos jesuítas. Ou seja, era a sociedade local que solicitava a criação de um colégio, porque esse colégio significava uma preparação de qualidade para os filhos até à idade de ingressarem na universidade. E quem se propunha que os jesuítas fundassem um colégio, fosse em Olinda, depois no Recife, o que deu
grande, que já revelava uma grande rivalidade entre Olinda e Recife, pelo controle de Pernambuco, em que a nobreza frequentava o Colégio de Olinda, que é um dos mais antigos do Brasil, e o do Recife é só do século XVII, e para os filhos dos mazombos já temos aí um embrião de rivalidade. Seja o Colégio de Santos, do Rio de Janeiro, etc., todos esses colégios eram fundados a pedido das elites locais que tinham de contribuir financeiramente. Ou seja, as elites locais pediam à companhia que fundasse um colégio e apresentavam os bens e os rendimentos que esses bens podiam dotar esse colégio. Essa proposta era analisada pela província. A sede da província do Brasil era em Salvador da Bahia e mais tarde, no século XVII, da vice-província do Maranhão, em São Luís. Aí davam o seu parecer, vinha a Lisboa, portanto a Companhia de Jesus era extremamente hierarquizada, vinha a Lisboa, onde recebia outro parecer, e depois seguia para Roma, onde recebia a decisão final. E se chegasse à conclusão que os bens que aqueles que pretendiam funcionar como padroeiros do colégio não eram suficientes para manter um corpo docente qualificado de acordo com as regras dos jesuítas, essa aprovação não era concedida e o colégio não era fundado. Só eram aqueles que tinham um rendimento que lhes permitia construir uma igreja, uma residência para os padres e para os alunos internos, e a sustentação. Cada colégio, idealmente, devia ser autossustentável. Não recebia dinheiro de Roma, nem de Lisboa. De Lisboa recebeu muito, por acaso, porque havia muitos fiéis que contribuíam para auxiliar na missionação, e até a coroa. Mas Roma não. Pelo contrário, Roma cobrava uma percentagem das receitas de cada província. Cada província devia contribuir com uma determinada percentagem anual para o funcionamento da sede geral da Companhia de Jesus. A regra eram as elites locais, os filhos das elites locais, que tinham acesso ao colégio e que funcionava muitas vezes como preparatório para a universidade. Não havia nenhum preceptor privado que conseguisse ter a qualidade do ensino e a disciplina que era administrada no interior dos colégios, porque se tratava de alunos internos que eram submetidos a uma disciplina extremamente rígida, tal como a milícia de Cristo, sim, excetuando as férias, em que podiam ir às casas paternas, etc., mas com a qualidade intelectual, o rigor e a disciplina e a inovação pedagógica que os jesuítas introduziram nos séculos XVI e XVII, começaram a estiolar no século XVIII. Ninguém nunca é sempre inovador. Há um tempo em que é inovador, depois há um tempo de cristalização e há um tempo de decrepitude, como em todas as sociedades humanas, e a Companhia de Jesus aconteceu exatamente a mesma coisa. No século XVI, no século XVII foi vanguarda, no início do século XVIII cristalizou e na segunda metade do século XVIII já está em declínio do ponto de vista da modernidade dos sistemas de ensino. No Brasil, porque formalmente, numa situação normal, se não tivesse existido o Tratado de Madrid, Pombal não teria tido nenhuma atividade sobre o Brasil. A sua função eram os negócios estrangeiros e a guerra. Existiam 3 secretários de Estado, eram os únicos 3 ministros. O ministro dos negócios do reino, que se dedicava aos assuntos gerais, incluindo o reino, o secretário de Estado dos negócios estrangeiros, portanto, diplomacia e guerra, e um terceiro secretário de Estado da Marinha e dos domínios ultramarinos, Diogo de Mendonça Corte Real, que era ele que de facto tinha o pelouro, a pasta dos
domínios ultramarinos, ou seja, daquilo que nós chamamos hoje colónias por influência francesa. Na época, em português vernáculo, eram domínios ultramarinos. E, portanto, normalmente, Sebastião José de Carvalho e Melo, depois Conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal, só teve o papel que veio a ter no Império Português devido ao facto de ter de negociar a aplicação do Tratado de Madrid, porque ele é assinado a 13 de janeiro de 1750 entre o rei Dom João V de Portugal e Fernando VI de Espanha, seu genro, e vai ser o rei de Portugal morre a 31 de julho de 1750 e, portanto, 6 meses depois da assinatura do tratado, basicamente, e vai ser o seu sucessor, e primogénito, o rei Dom José, que era contra o Tratado de Madrid, tal como era Sebastião José de Carvalho e Melo, tal como era Gomes Freire de Andrade, o grande governador do sul e sudeste do Brasil, tal como era o secretário de Estado Pedro da Mota e Silva, tal como o antigo governador da Colónia do Sacramento, António Pedro de Vasconcelos. Havia em Portugal e em Espanha 2 grupos fortemente adversários do Tratado de Madrid, em que Alexandre de Gusmão, um natural de Santos, que tinha sido secretário de Dom João V, tinha sido um dos principais arquitetos. E, por conseguinte, é por essa via que Pombal vai entrar num domínio que naturalmente não seria o seu, da intervenção nos domínios ultramarinos, por causa de regular com a Espanha a aplicação do Tratado de Madrid. E vão ser essas negociações que o vão levar a intervir cada vez mais e a relegar para segundo plano o seu colega da pasta da Marinha e domínios ultramarinos, Diogo de Mendonça Corte Real. E vai passar a desempenhar um papel absolutamente crucial na estratégia de demarcação das fronteiras e vai propor ao rei que nomeie para governador do Estado, que vai mudar de nome, do Grão-Pará e Maranhão, que até então tinha sede em São Luís do Maranhão, e vai transferir a sede do governo para Belém do Pará, para ficar mais próximo da região de demarcação de fronteiras. Vai ser Francisco Xavier de Mendonça Furtado que exerceu esse cargo durante 8 anos e que foi até aos confins do Rio Negro efetuar expedições de demarcação, embora nunca tenha conseguido encontrar o seu colega espanhol, que, partido de Quito, nunca teve possibilidade de se encontrar com ele. O conflito das coroas de Portugal e de Espanha com os jesuítas teve exclusivamente a ver com isso. Foi o único detonador. Não existia nenhuma razão no início do reinado de Dom José I de Portugal e no reinado de Fernando VI de Espanha até a assinatura do Tratado de Madrid contra os jesuítas. Não havia nenhuma hostilidade das coroas de Lisboa e de Madrid relativamente aos jesuítas. Pelo contrário, eles gozavam aí de um grande prestígio, eram confessores régios e até, do lado português, o futuro Marquês de Pombal utilizou a resistência, até certa altura, até 1754, utilizou a resistência dos jesuítas espanhóis à entrega dos 7 povos das missões em troca da colónia de Sacramento, jogando politicamente para mostrar à Espanha que o melhor era alterar o Tratado de Madrid e manter tudo como estava e não trocar os 7 povos das missões pela colónia de Sacramento. A situação, e isso desencadeou, do lado de Espanha, o início da hostilidade do governo espanhol relativamente à província do Paraguai da Companhia de Jesus, porque a sede dos jesuítas espanhóis na região platina situava-se em Assunção do Paraguai, que cobria toda a região dos Guaranis e se estendia até à atual Argentina. Quem tomou as primeiras medidas de retaliação contra os jesuítas foram os espanhóis, foi o rei espanhol, foi o governo espanhol, que expulsou os confessores espanhóis
jesuítas espanhóis, que penalizou aqueles que do púlpito se insurgiam contra o Tratado de Madrid e lhes aplicou penalizações de afastamento da corte. Portanto, foi a Espanha que tomou as primeiras medidas de retaliação. Porquê? Do ponto de vista político, para a Espanha era absolutamente fundamental retirar Portugal o acesso dos navios portugueses, sobretudo aqueles que do Rio de Janeiro traficavam com a colónia do Sacramento e traficavam prata e couros platinos e erva mate, retirar qualquer acesso dos navios portugueses ao Rio da Prata. Isso era absolutamente crucial para a Espanha. Para Portugal, na perspectiva do novo rei e dos seus conselheiros, entre os quais se encontrava Pombal, era exatamente o oposto. Era, não queremos os 7 povos das missões para nada, porque não nos serve para nada. Território já temos nós, 7,5 milhões de quilómetros quadrados por ocupar. O que nos interessa é aquela praça forte que nos garante o acesso ao contrabando da prata que vinha do Potosí. A prata não era do Rio da Prata, era do Potosí, ou seja, da atual Bolívia, e, por conseguinte, há interesses contraditórios das duas cortes. Só em 1755, quando simultaneamente são aprovadas 3 leis propostas pelo futuro Marquês de Pombal, a Lei da Liberdade dos Índios, a Lei dos Casamentos Mistos e a Lei do fim do poder temporal dos jesuítas nas aldeias e a obrigatoriedade do ensino do português, aí sim, aí iniciam-se os choques entre o governo local, o governador-geral do Estado do Grão-Pará e Maranhão e a vice-província do Maranhão da Companhia de Jesus, que englobava a Amazónia, em primeiro nível, e em segundo nível, quando os jesuítas da vice-província do Maranhão pedem apoio aos seus correligionários de Lisboa, e eles vão tentar interferir junto do rei, junto de outros adversários da política pombalina, no sentido de mudar essas decisões. Em bom rigor, o Estado do Brasil não teve nada a ver com esse assunto, porque nessa altura o Brasil estava dividido em 2 Estados. O Estado do Brasil, que começava no atual Ceará, e o Estado do Grão-Pará e Maranhão, que abrangia o norte, ou seja, o Maranhão, o Grão-Pará e, portanto, toda a Amazónia. Por conseguinte, até, em rigor, o Estado do Brasil e Salvador, que era a sede da província do Brasil, da Companhia de Jesus, até nem teve participação nenhuma no assunto. Foi arrastada pelo conflito que se travou no extremo norte entre a vice-província do Maranhão da Companhia de Jesus e o governador-geral, em primeiro lugar, e, por reflexo, depois, a coroa portuguesa, que foi numa lógica de parada e resposta. Os jesuítas foram tomando umas medidas, a coroa foi retaliando com outras, e entre 1755 e 1759, num curto período de 4 anos, passou-se de um estado de boas relações à expulsão total do Império Português. Foi planeada uma ação militar em que as tropas de linha ocuparam os colégios e não deram a mínima margem de manobra a qualquer reação. É preciso não nos esquecermos que, com o início do reinado de Dom José I, em agosto de 1750, são implantadas em Portugal as doutrinas do despotismo esclarecido, que nivela todas as classes face ao rei. Ou seja, antes dos jesuítas, já muitos membros da alta nobreza tinham sentido o peso do despotismo esclarecido. Tinham sido banidos, punidos, e depois, em 1758-59, os cabeças simbólicos da resistência à nova orientação político-ideológica foram torturados e executados. O Duque de Aveiro, o Marquês de Távora e os seus parentes mais próximos foram executados em Belém, e todas as casas
senhoriais aparentadas com eles foram ou encarcerados na Torre de São Julião da Barra, ou então as mulheres foram encerradas em conventos, incluindo a célebre poetisa Marquesa da Lorna. Já existia na sociedade portuguesa, que não no Brasil, mas as elites portuguesas metropolitanas já estavam, na década de 40, a transferir os seus filhos dos colégios dos jesuítas para os estabelecimentos de ensino dos oratorianos ou de outras ordens religiosas que adotavam sistemas que tinham sido muito pioneiros no século XVI, mas que já se revelavam, face à evolução do conhecimento, da ciência e da didática, já se revelavam arcaicos em meados do século XVIII. Portanto, a reforma pombalina dos estudos secundários e a reforma pombalina da universidade não caem do céu. Têm pelo menos 2 décadas de debate em Portugal, bem aceso, entre os tradicionalistas, ou seja, nessa época eram os jesuítas os tradicionalistas, e as novas correntes pedagógicas e didáticas defendidas nomeadamente pelos oratorianos. É um sistema de ensino em que os jesuítas desempenhavam um papel fundamental. Essa primeira falta foi colmatada por outras ordens religiosas, porque existiam outras, existiam os carmelitas, os franciscanos, os beneditinos, embora os beneditinos não estivessem muito vocacionados para o ensino, mas os carmelitas e os franciscanos, num primeiro momento, asseguraram algum do ensino, não com o nível nem a qualidade e a regularidade dos jesuítas, mas foram garantindo o ensino. E gradualmente foi sendo criada uma rede de professores régios que foi laicos, que foi substituindo os colégios dos jesuítas. Não com o mesmo rigor, não com a mesma qualidade, mas já um ensino laicizante, já com professores pagos pelo erário régio e, por exemplo, tínhamos professores, ou foram colocados professores de grego e de latim, por exemplo, em Olinda, ou em Salvador da Bahia, ou no Rio de Janeiro, etc. Portanto, já, até talvez não fosse necessário professores de grego e latim nessas cidades, fosse mais necessário outro tipo de ensino mais prático, mas seguiu-se essa tradição. E nós temos um exemplo muito interessante de um professor laico que foi colocado em Salvador da Bahia, Luís dos Santos Vilhena, que escreve uma obra longa no início do século XIX, que é um professor laico, as chamadas Notícias Soteropolitanas. Ou seja, como ele era professor de grego, não utilizou notícias do Salvador, mas sim a designação grega da cidade do Salvador, daí Notícias Soteropolitanas. Portanto, houve a criação de uma primeira rede de professores no ensino, com muitas falhas, muito incipiente, mas foi o início da criação de uma rede pública, laica, de ensino, com todos os problemas que referimos e que no período liberal viria a ser, em Portugal e no Brasil, viria a conhecer um grande impulso algumas décadas mais tarde. Mas, do ponto de vista da comparação imediata entre o modelo dos jesuítas e o modelo do ensino laico, nas primeiras décadas, até à criação de um sistema mais amplo pelo regime liberal, esse sistema foi um sistema que não respondeu tão capazmente, tão globalmente às necessidades das populações de todo o Império, incluindo a metrópole. Até à transferência da corte para o Brasil, não existia nenhuma instituição de ensino superior no Brasil. Tinha toda a gente de vir estudar
para a metrópole ou para países estrangeiros. Mas, por exemplo, o chamado Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, era catedrático de Mineralogia na Universidade de Coimbra e sócio da Academia das Ciências de Coimbra. O primeiro reitor pombalino da Universidade de Coimbra, aquele que renovou e pôs em prática os estatutos renovadores da Universidade de Coimbra, era natural do Brasil, Dom Francisco de Lemos Pereira Coutinho. Portanto, não havia distinção entre portugueses e brasileiros. Os melhores quadros, e Pombal foi extremamente hábil nesse domínio, cercou-se dos melhores colaboradores, independentemente do local onde tivessem nascido. E com a transferência da corte, o que se verifica é a criação de um núcleo muito importante de estabelecimentos de ensino médio ou superior, como hoje designamos, de qualidade, mas sobretudo em duas cidades, em Salvador e no Rio de Janeiro. A fundação da Escola Médico-Cirúrgica em Salvador, logo que a corte desembarcou no Brasil, portanto, entre fevereiro e março de 1808, também por influência de José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, não é? Depois, no Rio de Janeiro, a criação de um conjunto muito significativo de instituições de ensino. Também uma escola médico-cirúrgica, uma escola de guardas-marinha, que foi integralmente transportada de Lisboa. Todos os alunos, professores, biblioteca, instrumentos científicos foram transferidos conjuntamente com a família real para o Rio de Janeiro, aí instalados, e começou a funcionar uma escola que formou os futuros oficiais de marinha. Uma escola de aulas de fortificação para o Brasil. E outros complementado pela criação da Real Biblioteca Pública da Corte em 1810. Há um conjunto de estabelecimentos de ensino e de estabelecimentos culturais, depois o Real Horto, depois a Missão Artística, e assim sucessivamente, mas muito centrados na capital. E, por conseguinte, não houve uma generalização do ensino nas outras regiões do Brasil. Salvador foi, a par do Rio de Janeiro, aquela que mais beneficiou, embora em grau muito menor, tendo, todavia, rivalizado durante algum tempo com o Rio de Janeiro em três domínios: na escola médico-cirúrgica, na imprensa. A Gazeta do Rio de Janeiro, que iniciou a sua publicação em setembro de 1808, sucede-se a Gazeta da Idade de Ouro do Brasil em Salvador, e também na criação de uma Real Biblioteca em Salvador, por influência do seu governador-geral, o Conde dos Arcos, que com as duplicatas da Real Biblioteca que tinha sido transferida para o Rio de Janeiro, fundou uma biblioteca em Salvador. Mas isso não significou a criação de um sistema generalizado ou minimamente generalizado às cidades capitais das restantes capitanias. Houve sim um acréscimo de transferência de professores régios que estavam em Lisboa e que fugiram das invasões francesas e que foram distribuídos pelas diversas capitanias e aí exerceram o seu munus. Por essa via houve um reforço dos quadros de ensino nas diversas capitanias do Brasil. No período pombalino começam a chegar ao Brasil professores régios laicos. Esse movimento prossegue até 1808. Com a corte vão vários professores. E depois da corte, até 1821, muitos outros vão seguir essas pisadas e vão distribuir-se pelas várias capitanias brasileiras.